Diz assim a palavra de Deus. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Queridos irmãos, é muito interessante como nós cuidamos das coisas quando elas são novas. Talvez assim como eu, você esteja precisando trocar o seu celular. Meu celular está bem ruizinho, da minha esposa também, então todo dia ela me lembra que eu tenho que trocar o meu e tenho que trocar o dela também. E quando nós compramos um celular novo e parcelamos em 12 vezes no cartão e sofremos para pagar cada parcelinha, o nosso cuidado, o nosso zelo pelo aparelho, ele é diferenciado, não é verdade, meus irmãos? Primeira coisa que você faz quando você sai da loja é ir correndo em alguma outra loja de celular para colocar uma película de proteção para não riscar a tela e para adquirir também uma capinha, de preferência uma daquelas anti-queda, para não correr o risco de você danificar o seu aparelho. Nos primeiros dias com o celular novo, você toma o maior cuidado do mundo. Você lava a mão para mexer nele, você recarrega a bateria conforme a orientação do fabricante, não deixa ele pendurado na tomada o tempo todo. Quem tem filho pequeno não deixa a criança chegar perto do celular de jeito nenhum. E se o aparelho, sem querer, cai no chão ou molha, dá aquele mini infarto na gente. Não é verdade, irmãos? Mas depois de um tempo, a nossa tendência é relaxar. A película trinca, a gente arranca e fica sem película mesmo, como é o caso do meu celular. A gente chega em casa na correria do trabalho e joga o celular em qualquer canto, de qualquer jeito. Se cair no chão, é só mais uma queda. A gente só olha para verificar se não trincou, não quebrou nada e vida que segue. A gente pega no celular com a mão suja mesmo, a gente dá o celular na mão da criança e seja o que Deus quiser. O mesmo acontece com um carro novo. Quem aqui já teve a experiência de comprar um carro 0 km sabe do que eu estou falando. Primeiro que você nem sai da concessionária se o carro não estiver seguro. Tem gente que só tira o plástico dos bancos e do painel depois de uns meses, para conservar o carro mais novinho. Comer dentro do carro, de jeito nenhum. Especialmente se você tiver com criança. Quando a pessoa vai entrar, a gente pergunta se o pé dela está limpo. Se bate a porta do carro, a gente olha feio para ela. No começo, a gente só abastece com combustível premium, com gasolina aditivada Petrobras. Trocamos o óleo e os filtros na quilometragem certinha. Quando está chegando alguma lombada, a gente praticamente freia o carro, a gente passa a 5 km por hora. Quando a gente vai fazer uma baliza, a gente para a meio metro da calçada para não ralar a roda. Nós lavamos o carro toda semana, mas com o passar do tempo, a não ser que você seja um maníaco, um obcecado pelo seu carro, a gente também costuma relaxar, não é verdade, meus irmãos? O combustível é o mais barato que tem. Se passou 1.000 quilômetros da hora de trocar o óleo, está tudo certo, aguenta mais um pouquinho, Eu já ouvi gente falar que nem precisa trocar o óleo do carro, que é mito isso. O carro tem mais embalagem de comida, de lixo de comida, do que o lixo do McDonald's. A gente passa na lombada a 100 km por hora. Segure-se quem puder. A baliza é feita de qualquer jeito. Se ralar a roda, paciência, Vi? A lavagem é feita só quando dá vergonha. E assim por diante. Quem rala a roda sou eu, viu? Não é a Vivian, não. A Vivian dirige muito bem, meus irmãos. A moral disso é que conforme o tempo passa, a tendência é que o cuidado e o zelo com os nossos bens acabe diminuindo.
E aí, como nós vivemos numa sociedade consumista e numa cultura do descartável, o ciclo logo reinicia quando a gente troca o velho pelo novo. Ainda bem que Deus não nos trata assim, não é verdade, meus irmãos? Um dos ensinos centrais do Evangelho é que através da cruz, através do sangue de Cristo, nós somos comprados por Deus e passamos a pertencer a Ele. Passamos a ser a sua propriedade, passamos a ter um Senhor, um dono. Vou pedir para o Gui projetar a arte da mensagem para você ver o tema que eu quero tratar com você essa noite. Você tem dono. Amém? Você tem dono. O próprio texto do Apocalipse 5, que nós lemos agora há pouco, apresenta para nós claramente essa ideia. Na revelação das últimas coisas dada por Jesus ao apóstolo João, nos capítulos iniciais nós vemos o Senhor se apresentando a João e logo na sequência ele pede que João escrevesse 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Após isso, se você observar a sequência aí na sua Bíblia, no capítulo 4, João registra uma visão que ele tem do céu. Nessa visão, ele vê uma porta aberta e ele ouve de lá uma voz que o convida a subir até lá. Ao fazer isso, João vê e relata um trono. E diz ainda que havia alguém sentado nesse trono e que esse que estava sentado no trono, que era o próprio Deus, era adorado pelos 24 anciãos e pelos 4 seres viventes que estavam diante dele e ao seu redor. No capítulo 5, o texto que a gente leu há pouco, parte dele, João começa dizendo que ele viu na mão direita daquele que se assenta no trono um livro em forma de rolo, que esse livro estava escrito por dentro e por fora e que ele estava selado com 7 selos. Nesse momento, um anjo forte, com voz forte, diz: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? E nesse momento, por mais que o texto não fale, eu imagino que houve uma grande tensão, porque João registra que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, achou-se alguém que podia abrir o livro ou até mesmo olhar para ele. E aí o texto vai dizer que por causa disso, João começou a chorar copiosamente. Até que um dos anciãos que ali estavam o consola, dizendo assim no versículo 5: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Nessa hora, meus irmãos, após o ancião falar isso, João vê no meio de todos um cordeiro que parecia que havia sido morto. Esse cordeiro foi e pegou o livro da mão do que estava sentado no trono. E quando ele pega o livro, e todos testemunham aquela cena, os 4 seres viventes e os 24 anciãos começam a cantar para ele o seguinte louvor: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E aquilo é tão magnífico que o texto, até o final do capítulo 5, nós vemos outras expressões de louvor e adoração ao Cordeiro e àquele que se assenta no trono. Para a nossa reflexão dessa noite, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que é dito no versículo 9, que com o seu sangue o Cordeiro, Jesus Cristo, comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ora, meus irmãos, vocês sabem bem que se eu compro alguma coisa, ou alguém compra para mim, eu passo a ser o proprietário daquilo. Eu passo a ser o dono. Aquilo passa a ser minha propriedade. Eu quero dizer para você que se você é um daqueles por quem Jesus morreu na cruz, se você é um daqueles por quem o Senhor derramou o seu precioso sangue, logo você foi comprado por Ele.
logo você pertence ao Senhor, logo você tem dono. Isso foi necessário porque no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher pecaram, foram vencidos pela tentação de Satanás, eles se tornaram seus escravos. Eles já não pertenciam mais a Deus, eles já não eram mais filhos de Deus. A partir daquele momento, eles passaram a pertencer ao maligno. Por causa dos nossos delitos e pecados, o homem sem Cristo está preso às garras de Satanás, às garras do diabo. Está morto espiritualmente, está completamente afastado do Senhor. E nessa situação, nessa realidade, está condenado ao inferno por toda a eternidade. Mas por muito nos amar, Deus decidiu na história agir para nos resgatar, para nos redimir dessa situação tão terrível. E o preço para que isso acontecesse, segundo as Escrituras, foi altíssimo. O Salmo 49, versículos 7 e 9 nos diz assim: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Nesse contexto, meus irmãos, o salmista está falando sobre os ricos que se gloriam, que se apoiam na sua riqueza. E diz que por mais ricos que sejam, a vida eterna é algo que eles não podem comprar. A vida eterna é algo que eles não podem pagar. Nem toda a riqueza do mundo poderia pagar por ela, porque a redenção da alma, segundo o Salmo, é caríssima. Só Deus sabe o preço, só Deus sabe quão caro foi. E só Ele sabe o preço da nossa redenção, do nosso resgate, da nossa alma, das mãos de Satanás, porque o preço foi pago através do sacrifício do seu único Filho, derramando na cruz o seu precioso sangue para quitar, para perdoar a nossa dívida, para tirar das mãos de Satanás a corrente que nos prendia e nos escravizava. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14 nos diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, em quem temos a remissão de pecados. Paulo, ainda aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, nos diz que Deus cancelou o escrito de dívida que pesava contra nós, encravando-o inteiramente na cruz. 1 Pedro 1, 18, 19 nos fala que nós fomos resgatados não com prata nem com ouro, mas através do precioso sangue de Cristo. E em 1 Coríntios 6, 19 a 20, falando da necessidade de purificarmos, da necessidade de santificarmos os nossos corpos, Paulo diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Meu irmão, minha irmã, quando Deus nos comprou, Ele adquiriu domínio completo sobre nós. Corpo, alma e espírito. Ele é o dono e senhor de cada milímetro do nosso ser, da nossa vida, da nossa existência. Nós pertencemos ao Senhor. Aquela história que muitos gostam de bater no peito e falar, de que nós somos donos do nosso próprio nariz e que nós fazemos aquilo que a gente quer com a nossa vida, essa é mais uma balela, essa é mais uma mentira de Satanás, meus irmãos. Só vive assim quem continua pertencendo a Ele e debaixo do seu domínio. Se você pertence a Cristo, Ele é o dono do seu nariz e Ele é o dono da sua vida. E você faz com ela não aquilo que você quer, mas aquilo que Ele quer acima de tudo. Porque Deus não divide a propriedade da nossa vida com ninguém. Deus é o nosso único dono. 1 Pedro 2,9 nos mostra isso quando Pedro fala que nós, Igreja do Senhor, somos geração eleita,
sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Mais uma vez, você tem um único dono e um único Senhor. Ele te comprou por um alto preço, para que você deixasse de ser escravo de Satanás e se tornasse escravo, servo dele. Sabendo, meus irmãos, que servir ao Senhor, o único e verdadeiro Deus, é o que nos faz sermos verdadeiramente livres, por mais paradoxal que isso possa parecer. Afinal de contas, conforme nos diz João capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos livres quando nos tornamos escravos, quando nos tornamos servos, quando nos tornamos propriedades do nosso Deus. Repita comigo: eu fui comprado por um alto preço. Eu fui comprado por um alto preço. Minha vida pertence a Deus. Minha vida pertence a Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Por fim, Ele é o meu dono. Ele é o meu dono. Para você que repetiu essas palavras sem muita certeza, sem muita convicção, há apenas um caminho para estar seguro disso, meus irmãos. Crer no Senhor Jesus e confessá-lo com todo o seu coração como seu Senhor e como seu Salvador, e viver debaixo do seu domínio, viver debaixo do seu controle, viver debaixo do seu senhorio. Mas para você que repetiu com convicção, segurança e certeza dessa verdade maravilhosa, eu quero te dizer uma coisa para a gente encerrar a palavra de hoje. Lembram do início da mensagem? Quando eu falei que quando novas nós cuidamos muito bem das nossas coisas e depois de um tempo a gente relaxa? Estão lembrados? Deus nunca relaxa no que diz respeito ao cuidado daqueles que lhe pertencem. Deus nunca relaxa. Deus continua te amando, continua zelando pela sua vida e cuidando de você da mesma forma como no primeiro dia que você entregou sua vida a Cristo e passou a pertencer a Ele. Eu quero que você traga isso à sua memória essa noite. Eu quero que você lembre sua alma disso, que você tem dono, que você pertence ao Senhor e que você está debaixo do cuidado amoroso de um Pai zeloso. Diga para a sua alma essa noite aquilo que o salmista diz no Salmo 42:5. Por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus e ainda o louvarei. Parafraseando, por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Lembre-se de quem é o seu dono. Lembre-se a quem você pertence. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que a lembrança de que temos um dono possa fortalecer a nossa fé e o nosso coração. Lembre-se que a sua vida é preciosa para o Senhor. O Cordeiro de Deus foi sacrificado na cruz por você, para te resgatar, para te redimir, para te salvar. O preço foi altíssimo, o preço foi incalculável. Como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.